Olá, meus queridos, graça e paz, louvado seja Deus por essa rica oportunidade de estarmos aqui novamente compartilhando uma palavra da parte de Deus, amém? Eu sou o pastor Paulo Alcântara, seja muito bem-vindo a esse canal esse, Tempo de Despertar, amém? E hoje eu estou diante de um texto a qual eu quero compartilhar com o teu coração. A minha pergunta antes de eu ler o texto e antes de eu começar esse vídeo será que nós estamos ocupando a nossa posição? Será que nós estamos deixando outras pessoas ocuparem a nossa posição? Que nós possamos prestar atenção. E olha o que o texto da Bíblia vai nos ensinar em João, capítulo de número 2, versículo de número 7. Disse-lhe Jesus: enchei de água essas talhas. E encheram-nas até em cima. E disse-lhe: tirai agora e levai ao mestre-sala. E levaram. Esse texto fala a respeito da festa de casamento em Canaã da Galileia. E Jesus foi convidado com os seus discípulos e a mãe de Jesus estava lá na festa. E de repente, a mãe de Jesus vem até Jesus e diz para ele: acabou o vinho. E quando essa informação chega até Jesus, no versículo de número 7, Jesus vai direcionar os garçons daquela festa. E vai dizer: tá vendo essas talhas? Enche elas de água. E eles encheram até em cima. E agora ele disse: tirai e levai ao mestre-sala. Coisa linda, né? Jesus nos ensinando, né? Embora esse texto é ricos de detalhe, ensinamento, esse texto que é profundo e tem muita lição, eu quero destacar essa hoje e dizendo: Jesus nos ensina dentro de uma festa, dentro de uma bodas da Canaã da Galileia, de um casamento, que cada um tem que cumprir a sua função. E aí Jesus agora, quando transforma essa água em vinho, ele não vai servir. Pense bem, Jesus fez o melhor vinho. O vinho que foi servido anteriormente nem se compara com o vinho que Jesus fez ali, transformado pela água. Transformou a água no melhor vinho em que aqueles convidados iriam beber naquela festa. E mesmo assim, Jesus não teve a vaidade de ir lá servir. Jesus disse aos garçons, né? Disse aos serviçais ali: tirai e levem. E aí presta atenção, era o melhor vinho. Se Jesus mandasse ele passarem direto do mestre-sala e servir aos convidados, não ia ter problema nenhum, porque era o bom vinho. Jesus sabia que o que ele tinha feito era o melhor, mas Jesus não desprezou a função do mestre-sala. E Jesus disse: tire e passe por ele. Deixa que ele experimente e veja se ele vai aprovar servir para os convidados. Que interessante a gente entender que Jesus está ensinando: olha, cada um tem uma função e é importante que cada um cumpra com a sua função, que cada um faça a sua parte e tenha responsabilidade em cumpri-la. E Jesus nos ensina isso. Eu quero deixar essa palavra ao teu coração. E aproveitando isso aqui, pense comigo, dentro de uma casa, uma família, cada um tem uma função, cada um tem uma responsabilidade. E aí parece que está havendo trocas de papéis, onde o filho pega a autoridade dos pais, os pais agem como os filhos, e aí a gente perde a função de cada um, o compromisso de cada um, né? A responsabilidade de cada um. E aí é importante você colocar o filho no lugar de filho, mãe no lugar de mãe, pai no lugar de pai, cada um cumprindo a sua função. Eu estou pegando o exemplo da casa, eu estou pegando o exemplo da família, e você pode levar isso para outras áreas, por exemplo, no seu trabalho, patrão, chefe e empregado, né? Ou seja, patrão, encarregado e o funcionário, o colaborador. Cada um tem a sua função, cada um vai cumprir com o seu papel,
para que tenha o andamento perfeito. Dentro de uma casa é a mesma coisa, cada um tem a sua função, cada um tem o seu papel e cada um tem que se responsabilizar pela sua função. Não pode inverter os papéis. Ah, mas eu sei fazer, então eu faço tudo. Não, tem que deixar o filho fazer a função de filho. Ele é filho, ele está ali para cumprir com a função dele. Você é pai, você tem que desempenhar o seu papel de pai. Você é mãe, você tem que trazer a sua responsabilidade como mãe. E assim é dentro de uma casa. E Jesus está nos ensinando isso dentro de uma festa. Ele disse, eu não vou servir, eu não sou o garçom. Não que eu desmereça a sua função, mas é porque eu não posso atropelar aquilo que você foi chamado para fazer, aquilo que você foi chamado para ocupar. Então, com essa palavra, eu quero deixar um ensinamento para a nossa vida. Ei, você precisa entender aonde é que você funciona e qual é a sua parte dentro desse ambiente. Você precisa entender para onde que você foi chamado para servir e como você tem servido. E aí, Jesus agora, ele pega o bom vinho e manda os garçons servir. Olha que coisa tremenda, como eu disse, né? Jesus não teve a vaidade de ir lá, olha o vinho que eu fiz, olha que vinho... Não, ele manda os garçons. Só que preste atenção, é um bom vinho, podia passar direto, podia ir direto aos convidados que não daria problema. Mas se tem o mestre-sala, ele precisa cumprir o papel dele. Então leve primeiro ao mestre-sala, e o mestre-sala libera aos convidados. E é interessante que Jesus está ensinando isso para que a gente possa entender. Talvez a gente sempre olhou para esse texto, mas nunca olhou para essa particularidade do texto, para essa maneira de Jesus ensinar dentro do texto. Cada um tem o seu lugar. Cada um no seu lugar devido. Você tem o seu lugar. Você tem que cumprir com aquilo que você foi chamado para fazer dentro daquele lugar. E com perfeição, com maestria, responsabilidade e comprometimento. Daqui em diante, nós possamos olhar. A minha função é essa, eu preciso cumpri-la. A função dele é aquela, ele precisa cumpri-la. A função dele é outra, ele precisa cumprir com essa outra função. Você não precisa se desdobrar para cumprir a função de todo mundo. Isso não seria o correto. Eu fui chamado para um determinado momento para operar e cooperar com aquela parte. Então é aquilo ali que eu vou fazer. E aí a gente precisa entender isso. Cada um no seu devido lugar. Cada um contribuindo para aquilo que foi chamado. Isso no seu trabalho, na sua casa, na sua igreja, na sua comunidade. Você sabe aonde você é útil e para que você é útil. E que nós possamos chamar a responsabilidade. Não ultrapasse aquilo que você foi chamado para fazer. Cumpra isso e tudo funcionará perfeitamente. Perceba que Jesus, quando faz isso, a festa continua num ritmo muito bom. Porque entenda, imagina se Jesus passa por cima desse legado que foi entregue aos garçons ou até mesmo mestre-sala. Ele chega lá e dá o vinho ao povo e o povo começa a elogiar o vinho. Imagina agora a cara do mestre-sala, mas como assim? Eu não sei que vinho é esse. Eu não estou sabendo. Então Jesus sabe, ele precisa. É ele que vai anunciar que o vinho é bom. Tanto é que quando chega o mestre-sala, ele experimenta, ele manda chamar os noivos e diz, olha, até então, toda festa que eu trabalho, eles servem primeiro o bom vinho, o vinho, né, de boa qualidade. E quando todos já têm bebido bastante, aí eles colocam o inferior. Mas eu quero dar os parabéns a vocês porque vocês têm guardado o bom vinho para o último momento. Ou seja, o melhor vinho foi guardado. Aquele homem vai agora elogiar e está vindo de alguém que tem autoridade para esse elogio. Jesus sabe que cada um tem a sua autoridade dentro daquilo que foi chamado. Só para mim encerrar esse vídeo, certa vez Jesus, quando foi ao Rio Jordão para ser batizado, Jesus parou
E quando João falou, não, eu é que careço ser batizado por ti, vem o Senhor a mim. Jesus, João, vem cá, a você foi autorizado, a você foi dado essa autoridade de batizar. Fique assim, para que se cumpra a profecia, para que se cumpra aquilo que foi, prometido a se cumprir. A autoridade de batismo é sua. Eu sei quem eu sou. Eu sei a posição que eu estou. Mas é você que batiza, não sou eu. E Jesus se submete e é batizado. Você está entendendo? Jesus entendia. Se a sua função é essa, você vai fazer, mesmo que seja para mim. Eu sei quem eu sou, mas eu não passo por cima da tua autoridade. Amém? Então que nós possamos entender que esse princípio de cada um no seu lugar, cada um no seu devido lugar, cumprindo com o seu papel, tudo vai funcionar e as coisas vão fluir e o nome de Deus vai ser glorificado. Perceba se na sua casa, se na sua família, o ambiente onde você está inserido, se está havendo a troca de papéis, ou se você está tendo que fazer tudo sozinho ou sozinha. E divida essas tarefas e você vai ver o bom andamento de tudo ao seu redor. Amém? Que Deus em Cristo te abençoe. Você que chegou, inscreva-se. Seja muito bem-vindo, inscreva-se no canal e venha fazer parte dessa família que só tem crescido. Amém? Esse é o canal Tempo de Despertar. Eu sou o pastor Paulo Alcântara e te espero para o próximo vídeo. Que Deus em Cristo te abençoe. Amém? Eu quero orar antes de encerrar. Eu vou terminar com essa oração. Amém? Querido Deus, eterno Pai, eu quero te agradecer por esse momento em que passamos diante da Tua Palavra. Pai, que nós possamos aprender a delegar funções e entender que cada um dentro do ambiente tem o seu papel, a sua função, e que possamos entender qual é o nosso papel e desempenhar, Pai, fazer a minha parte, e que o outro possa fazer a parte dele. Jesus, o Senhor tem nos ensinado como nós devemos agir, como nós devemos nos portar. Cada um no seu devido lugar, e as coisas darão tudo certo. Abençoe teu filho, abençoe a tua filha, Pai, que tem ouvido essa palavra, e que eles possam entender, ó Pai, que eles não precisam fazer tudo, que cada um tem a sua parte. Cada um tem o seu compromisso dentro desse ambiente, dentro dessa casa, dentro dessa igreja. Que cada um tem o seu devido lugar para fazer e fazer bem feito. Pai, assim eu te oro e te agradeço por essa palavra. Fica conosco, em nome de Jesus. Amém e amém. Graça e paz.